Boa noite, queridos, graça e paz a todos, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um culto da Betel Serra. Que Deus te abençoe nesta noite. Eu quero estar lendo um trecho da palavra de Deus, para que nós possamos começar este culto que será poderoso na nossa vida. Romanos 11:36 diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente, amém e amém. Queridos, você tem nesse momento a oportunidade de adorar ao Senhor com o seu melhor. Eu quero orar com você, para que nós possamos iniciar este culto tão abençoado que teremos. Aonde você estiver, da forma que você estiver, coloque a tua mente agora, o teu coração diante de Deus, e vamos orar. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor este momento tão alegre, tão feliz, esse momento, ó Pai, tão abençoado que o Senhor nos concede, momento onde temos a oportunidade de adorarmos ao Senhor, de louvar ao Senhor, de engrandecer o teu santo nome. Desde já, ó Pai, nós apresentamos ao Senhor este culto que vamos, ó Pai, apresentar ao Senhor, conceder, ó Pai, ao Senhor. Esta é a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus, porque somente o Senhor, Pai, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Queridos, sintam-se à vontade para adorar ao Senhor com o seu melhor nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Dando continuidade ao nosso culto, um momento também muito especial para nós, que é o nosso momento dos dízimos e das ofertas. Queridos, agora você tem a liberdade também de estar trazendo, a casa do Senhor, ou seja, através de transferência bancária, através do nosso PicPay. Então que você agora possa ter a liberdade de estar trazendo a casa do Senhor, os dízimos e as ofertas. E eu quero, em nome de Jesus, deixar uma palavra para o teu coração. Se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero estar orando com você neste momento. Coloque as tuas mãos na altura do teu coração. Nós temos agora a oportunidade de continuar oferecendo também ao Senhor o nosso melhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede nesta noite, ó Pai, de trazermos à casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, porque entendemos que tudo que nós somos e tudo que temos vem do Senhor. Que o Senhor continue a colocar no nosso coração a fidelidade do Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Querido, fique em liberdade para trazer à casa do Senhor seus dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa certeza que nós temos de que esse dia glorioso está chegando. Nós dizemos: Maranata, o Senhor Jesus vem. Será assim no piscar de olhos. Oh Senhor, a tua igreja se elevará, o teu Espírito Santo conduzirá a noiva à presença do Senhor, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Pai, como almejamos esse dia, o dia da volta do Senhor. Aleluia, 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 amém, amém, aleluia. Graça e paz, queridos. Uma boa noite para cada um dos queridos. Que maravilha, que louvor abençoado. Eu sei que foi bênção aí na sua casa também, na sua vida, porque não dá para resistir quando na presença do Senhor no nosso meio. E a palavra de Deus diz que aí onde há louvor, onde há adoração, há a presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estaremos dando seguimento, queridos, à nossa série, Só que antes eu preciso deixar um aviso
para todos e quero aproveitar o momento antes do sermão para dizer que no próximo dia 29, o último domingo desse mês, estaremos realizando presencialmente lá na Betel Serra, lá em BR-101, estaremos realizando uma assembleia extraordinária. Não, fique tranquilo, você que não vai, porque por causa das comorbidades né, ainda não está muito à vontade para estar indo. É claro que aqueles que têm idade e não têm nenhuma comorbidade, já era para ter voltado, já deveria estar presente, mas eu quero dizer para vocês, devido à importância do assunto, nós vamos estar fazendo um vídeo e enviando para cada célula, para que você possa passar para a célula, e aliás, todos os membros poderem ouvir o assunto que estaremos tratando, pois se trata da venda de um imóvel, e no nosso estatuto reza que todos devem participar, devemos decidir isso em assembleia, né? Nós já tratamos desse assunto na nossa gestão, nossa equipe de gestão financeira e administrativa. Nós já tratamos também no nível da equipe pastoral e também já trabalhamos esse assunto no conselho ministerial. Mas então você que não poderá ir, poderá estar participando, dando a sua opinião, caso tenha alguma opinião contrária ao posicionamento do conselho ministerial que estaremos passando para vocês, tá bom? Então, dia 29, presencialmente, estaremos decidindo. Esse imóvel é um terreno que nós temos na cidade de Pomar e estaremos trabalhando esse assunto, então, no dia 29, ok? Amém. Vamos lá. Queridos, nós estamos no 8º sermão, na 8ª palestra. Ainda nos falta um domingo, que é o próximo, dia 29, né, para nós encerrarmos essa série, onde estamos trabalhando Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é onde nos fala a respeito do fruto do Espírito. O texto, inclusive, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Queridos, temos falado que tanto na vida biológica quanto na vida em sociedade e também na vida espiritual, né, nós temos leis que regem a nossa vida e normalmente essas leis, elas são feitas para o nosso bem, para a nossa proteção, né, sobre o nosso cuidado. E na lei espiritual, eu quero destacar a lei da semeadura e da colheita, embora exista tantos princípios bíblicos que precisamos aprender a viver cada um deles, né? E essa lei se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz: pois o que o homem semear, isso também colherá. Então nós aprendemos que sempre colheremos, né? Sempre nós vamos colher a semeadura de forma proporcional e conforme a espécie que semearmos. Então nós já temos visto a promessa de colheita para quem planta o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a gentileza, a fidelidade no domingo passado. E hoje veremos a 8ª mensagem, que é mansidão. Mansidão. E aí, querido, você é manso? Você pode dizer: eu não sou manso não, pastor, mas vamos ver isso. A colheita abundante da vida de quem planta mansidão. Queridos, quero começar falando o que Jesus nos disse sobre mansidão. No seu sermão da montanha, no Mateus capítulo 5, versículo 5, ele diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra.
Uau, o Senhor já está colocando aqui, se você for manso, você vai herdar a terra. Claro, a terra e o céu, porque quem herdar a terra vai herdar o céu. Quando ele fala de herdar a terra, eu creio que ele está falando do período milenar, que a igreja estará governando aqui. Então, se você é igreja, o céu está garantido para você. Então, felizes são os mansos, porque herdarão a terra. No Salmo 37, versículo 11 também diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Está vendo que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento há uma harmonia, há uma ideia única de que os mansos certamente serão herdeiros de tudo que Deus tem colocado à disposição dos seus, né? E em Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo aqui escrevendo aos Colossenses, serve para mim e para você também. Ele diz que se nós somos escolhidos de Deus, se somos realmente membros da família de Deus, nós precisamos nos revestir de mansidão. Queridos, principalmente nesses dias, nós estamos vivendo tempos muito difíceis em sociedade, sim ou não? Nesse tempo de pandemia, queridos, onde o nervo das pessoas estão à flor da pele, mas também, logo desde março, que a ordem fique em casa. Agora imagine a pessoa que é ativa, a pessoa que trabalha, o nome dele é trabalho, e sai todos os dias de casa para trabalhar, agora tem que ficar dentro de casa. Imagine as crianças que ficaram esse tempo todo sem sair, para ir para a escola. Eu fico imaginando aquelas famílias que têm mais filhos, né? Como que passa essa coisa dentro de casa. Não é brincadeira não, porque certamente o nervo só vai aumentando, né? Então, e é cheio de regras, irmão. Onde você vai, tem os protocolos, e as pessoas estão andando como se fosse uma bomba relógio, Tem um filme que fala Um Dia de Fúria, e isso a gente está vendo, irmão, no dia a dia, não precisa nem ver o filme. Em São Paulo, mesmo no mês de agosto, um camarada foi comprar sorvete, e aí ele entrou e estava usando a máscara, porque tem gente que coloca a máscara no queixo, irmão, no queixo não resolve nada, né? O camarada chegou com a máscara no queixo, e a dona da sorveteria não quis vender, falou assim: não, o senhor precisa colocar a máscara certa. Claro, irmão, imagine você vai lá colher o sorvete, você mesmo vai se servir um colher sem a máscara, sem a proteção. Máscara não é uma proteção para você, máscara é uma proteção para o seu semelhante, né? Então, por isso, todos esses protocolos. Gente, isso bombou nas redes sociais, né? Também nos veículos televisivos, né? Também foi transmitido o camarada nervoso, estourando, quebrando tudo, um negócio louco. Estamos vivendo dias assim. Em São Paulo também teve um camarada que é um desembargador, não vou nem falar o nome dele aqui, mas está aí no jornal. Se você for no Google citar o nome, quase que eu falei o nome dele aqui, se você botar o nome dele, não precisa nem dizer que é desembargador, já vai aparecer a discussão que ele teve com um guarda, eu acredito que era um guarda municipal, dizendo para ele que ele estava na praia, mas que ele precisava usar a máscara, mas ele ficou nervoso e o que aconteceu? Por causa desse momento de fúria, esse desembargador foi afastado da sua função e enfrentou vários processos por causa desse momento de fúria. Então, quer dizer, tanto no trabalho, quanto no comércio, quanto no trânsito, quanto no lazer, a qualquer momento, alguém pode perder a vida, ou tirar a vida de outro, ou acabar preso, ou em tragédia. Tudo por causa de quê? Por causa de um momento de fúria, um momento de descontrole.
E é por isso que nós vamos ouvir agora um testemunho, né, um testemunho falando sobre mansidão. Escute aí. Olá, família Betel. Meu nome é Michele. Eu sou casada com o Fábio do Carmo há 11 anos. Nós temos 4 meninos. O Juan, de 10 anos, o Mateus, de 7, o Nicolas, de 3 e o Levi, de 2 anos. Quando eu fui convidada para estar aqui falando, né, a respeito desse fruto, para mim é uma honra e um grande desafio. Na verdade, são 2 desafios, por estar aqui falando, né, quem me conhece sabe. E o segundo desafio é por ser uma característica de Jesus, né, porque ele que fala que a gente tem que aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, né. E apesar de eu ter esse temperamento, né, meu temperamento é tranquilo, né, eu sou mais calma, talvez por isso que ele me deu esse temperamento, né, presenteou com esse temperamento, porque sabia que eu ia ter 4 meninos, né. Mas meditando na palavra, eu vi que é um fruto do Espírito. Logo, não é uma característica da natureza humana, é uma característica do Espírito. E só tem como a gente ter essa característica quando a gente está no Espírito, né? Quando a gente é gerado no Espírito, né? E olhando para a vida de Jesus, eu pude perceber que a mansidão ela vai muito além apenas de um comportamento tranquilo, de uma pessoa mais calma, né? Apesar do comportamento falar, mas vai muito além disso, vai de um equilíbrio emocional, de equilíbrio mental, porque Jesus passou por muitas pressões, né? Ele foi negado, foi traído, bateram nele, né? Cuspiram nele, ele sem falar nada, ele foi como uma ovelha muda mesmo, preso injustamente, né? Morto injustamente, e ele ainda fala, perdoa porque ele não sabe o que faz, né? Eles não sabem o que fazem, porque Jesus ele tinha a sua identidade, né? Ele sabia quem ele era filho de Deus e a missão que ele veio cumprir aqui na terra, né? Então, da mesma forma, a gente não vai apenas de um temperamento tranquilo, calmo, né? Vai de um equilíbrio que vem do Senhor, um equilíbrio emocional com as pressões que vêm na nossa vida, vem um equilíbrio na mente, um equilíbrio emocional que é gerado nele, né? E eu passei por isso, né? No início de 2019, até agora em 2020, no início da pandemia, eu passei por muitas pressões emocionais na minha mente, né? Um bombardeio realmente do inferno, como eu podia ver, eu podia sentir na minha mente como que Satanás ele quisesse me levar realmente para uma depressão, porque eu não tinha mais alegria, porque a pressão do dia a dia, né, como mulher, como mãe, como esposa, meu casamento não estava legal, né, eu e Fábio brigava muito, os meninos ficavam muito doentes, toda hora no hospital, né, o meu pequenininho, ele toda hora se machucava, ele já arrancou a unha inteira na porta, ele já cortou a cabeça, né, a testa, levou ponto, ele já caiu da mesa de uma forma assim que sem explicação a gente até hoje não entende como ele não se machucou, né, ele já queimou no ferro, uma queimadura de 3º grau aqui na mão, né, então fora o dia a dia, né, que é estressante, eu sozinha, né, num apartamento pequeno com os meninos, então era uma pressão muito grande, eu não estava aguentando mais, para mim eu não via mais solução. E eu via que Satanás, ele estava só gerando na minha mente palavras de morte, porque eu não mais alimentava da palavra. Eu colocava sempre desculpas, né? Eu estou cansada, eu não consigo ler, os meninos é tão agitado que eu já estou cansada, vou dormir, né? E foi quando eu decidi acordar mais cedo de todo mundo. Eu colocava o celular para despertar às 6 horas da manhã. Por mais que eu estava cansada, mas eu fiz uma escolha de ser gerada nesse secreto, mergulhar nele. Assim como uma semente ela é gerada no secreto, eu me escolhi estar nele. Porque eu queria conhecer ele, não queria que ele me restaurasse meu casamento, nada disso. Eu queria conhecer ele. Eu queria ir mais profundo nele. E
foi nesse lugar, assim como a semente ela é gerada, foi nesse lugar que eu fui sendo gerada. E foi ali que o Senhor foi reequilibrando as minhas emoções, foi tratando em mim, foi gerando em mim a vida dele, e assim como uma árvore, né? Eu fui descobrindo a minha identidade nele e a minha missão nele. Quando a gente entende quem a gente é, quem habita na gente, né? A gente tem a força vem dele, mas a gente não consegue mais olhar de uma forma natural, né? Ele abre a nossa visão e a gente tem uma força, por mais que a circunstância não muda, mas a gente consegue caminhar sobre elas, né? Ele foi reequilibrando as minhas emoções, a minha alegria, né? E cada dia mais eu tinha mais sede, né, dele, e eu queria muito, eu queria ser gerada nele, eu fui mergulhando realmente nesse secreto, né? E assim como uma árvore, né, quando a gente quer plantar uma macieira, né, logo a gente precisa de uma semente da maçã, né, se a gente quer a maçã. E a gente planta, né, ela é germinada, ela morre e no processo, né, de crescimento ela vai crescendo e naturalmente a maçã nasce. E da mesma forma é a gente não vê uma árvore fazendo força para a maçã aparecer. E da mesma forma é a gente. Quando a gente é gerado nele, ele vai crescendo, né, nele, na intimidade com ele, de forma natural o fruto ele vai aparecendo, né? Porque a gente tem uma intimidade com ele, quando a gente caminha com ele, a gente vai sendo parecida com ele, né? E foi aí que o Senhor tem tratado, tem 8 meses que o Senhor tem feito em mim, né? Tem tratado a mim, né? Para depois fazer através de mim. E hoje a minha casa, ela tem experimentado, né? Da bondade do Senhor, né? O Senhor tem me ajudado a edificar a minha casa sobre essa rocha que é Ele. E assim como aquele salmo diz, né, o Salmo 1, ele diz que o homem que medita na lei do Senhor dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas e no devido tempo, na devida estação, ela dá fruto. Né? Então queira ser como essa árvore, escolha estar nele e pode ter certeza que você vai frutificar. Amém? Deus abençoe. Tchau. Aleluia! Você ouviu aí essa palavra maravilhosa, nos dando algumas dicas o que é mansidão, não é fácil não, né? Michele é minha cunhada, desculpa, né? É minha nora, que é isso, cunhada nada, é minha nora, e eu só em pensar como é que é o dia dela, com esses meninos lá dentro de casa, naquele apartamento, o Espírito Santo precisa mesmo de dar um domínio, né? De dar um equilíbrio, porque senão não é fácil não, não é fácil não. Vamos lá. Queridos, nós vivemos então em uma sociedade que necessitamos muito da manifestação dessa virtude. Você não tem como controlar o que as outras pessoas vão fazer contra você, mas a sua reação sempre será uma responsabilidade sua. Não dá para justificar reações com base na atitude de outras pessoas. O descontrole é fruto de sua decisão. Então a nossa reação sempre será responsabilidade nossa. E olha só, queridos, seu amor sempre será testado em dias de fúria, para que você manifeste a mansidão. Queridos, olha, eu sei, manifestar mansidão em dias de fúria, em dias de ódio, em dias de passionalidades, não é fácil não, eu sei muito bem o que é isso, porque mansidão não tem nada a ver com temperamento, né? Mansidão aqui tem a ver com fruto do Espírito Santo, né? E aí junta, eu sei porque o meu temperamento é um temperamento colérico, né? Então, olha só, a Bíblia nos fala de 2 homens,
a Bíblia cita 2 homens que eram mansos. Vamos ver? Um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. Olha só, Moisés, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas teve um dia que ele pegou um egípcio na frente dele, um momento de fúria, e ele matou o egípcio. Ele viu uma cena de injustiça, e ele não resistiu e acabou agindo dessa forma. Do Novo Testamento, Jesus, o próprio Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Mas conhecemos um episódio toda vez que falamos sobre esse assunto, com base nesse temperamento, ou nessa mansidão de Jesus. A gente se lembra de quando ele virou as mesas dos cambistas lá no templo, no pátio do templo, num momento de indignação profética, porque ele viu o que eles estavam fazendo com a casa do seu pai. A indignação, o zelo da casa foi tanto que ele pegou um chicote, diz a palavra, e deu umas chicotadas, virou. E eu não acredito que ele virou mansamente, não, irmão. Eu acredito que ele chegou já metendo o pé, irmão, e derrubando mesmo, porque era um zelo, era uma santa indignação. Embora a Bíblia diz que não houve pecado em Jesus. Mansidão como fruto do Espírito não é traço de personalidade. Tem tanta gente calma, com personalidade serena, até o dia que ela é contrariada, até que alguém pise no seu pé. Conhece gente assim? Então não tem nada a ver com temperamento. Parece que a pessoa vai guardando, vai acumulando aquilo dentro de si, até que ou tenha um infarto, ou tenha uma fúria descontrolada. Sim ou não? Verdade. Então vamos começar vendo esse assunto sobre, estudar um pouquinho o que é mansidão, né? Para poder você e todos nós entendermos muito bem do que nós estamos trabalhando aqui, o que nós estamos tratando. E vamos começar dizendo o que não é ser manso. O que não é ser manso? Não é um atributo natural. Ninguém nasce manso. A mansidão não é uma questão apenas de uma boa índole ou uma questão de boa educação. Não. Charles Spurgeon, ele diz: ser manso não é virtude, ser manso é graça. Ninguém então é naturalmente manso, só aqueles que reconhecem que nada merecem de Deus e choram pelos seus pecados. Ou seja, mansidão é algo que você recebe. Isso é uma construção, é o dia a dia, e você tem a vida inteira para construir isso em você. É o Espírito Santo dentro de você que gera esse fruto. Segundo, o que não é ser manso, não é ser mole ou ficar passivo diante dos problemas. Às vezes você conhece aquela pessoa que é lenta, né? Lenta para tudo, irmão, para tudo. E aí você fala: olha, como que fulano é manso. Manso nada, pisa no calo dele. Ele é lerdo, ele é lento. Desculpa a expressão lerdo aí, mas já foi, né? Ele é mole, ele é passivo, né? Diante dos problemas. Então, ser manso não é ser tímido, não é ser covarde, não é ser medroso, não é ser fraco, não é ser indolente. Jesus era manso e humilde de coração, ele mesmo disse, mas ele usou o chicote para expulsar lá os vendilhões do templo. Ele teve coragem para ir até o fim naquela cruz, mesmo todo esbofeteado e sem dever coisa alguma, mas ele teve coragem de tomar a cruz no meu e no seu lugar. Terceiro, o que não é ser manso, não significa manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é ser conivente, não é ficar em cima do muro, indeciso, não é tentar agradar a todos, não é ser neutro. Então, ter uma vida sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria.
Não, ser manso, então não é ser passivo e nem indeciso. Em quarto lugar, o que não é ser manso? Não é apenas o controle emocional externo. Queridos, há pessoas que conseguem manter uma aparência de calma, uma aparência de domínio próprio diante das situações adversas, mas não consegue abrandar aquelas chamas, né, que estão, parece um vulcão em erupção lá dentro de você. Não consegue, mas se cala às vezes para poder manter uma aparência, mas Deus, os olhos de Deus estão vendo as chamas que estão lá dentro. São aparentemente calmas, não falam mal, mas desejam o mal, não fazem o mal, mas alegram-se intimamente com o fracasso dos seus inimigos. Então nós vimos 4 coisas, pelo menos, que a mansidão não é, né? Então vamos, o que é ser manso? Então, ser manso, uma pessoa mansa é uma pessoa submissa à vontade de Deus, submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus. Uma pessoa mansa não murmura, não fala, abrindo a boca para falar mal até do próprio Deus. Não. Ela aceita a vontade de Deus, de bom grado na sua vida. Ela diz como Jó: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? É como Paulo nos diz assim, que toda e qualquer situação, ele vivia de forma contente. E ele diz que sempre dá graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu próprio bem. Palavras do apóstolo Paulo. Então, ser manso é ser submisso à vontade de Deus. Em segundo lugar, é estar debaixo do controle de Deus. Quando uma pessoa está debaixo do controle de Deus, essa pessoa ela é mansa. O manso é aquele que foi domesticado, que foi domado. A palavra manso era empregado para descrever exatamente um animal selvagem que foi domado. Um animal selvagem, queridos, causa destruição, mas um domado, um domesticado, ele se torna um animal útil. Uma brisa suave e refrescante alivia. Agora um furacão mata. Então o manso, querido, o manso é aquela pessoa que já morreu para si mesmo, já foi domado, domesticado pelo Espírito Santo. E aí ele está sob a autoridade e sob o controle do próprio Espírito Santo. O manso é aquele que tem força sob controle. Provérbio diz assim: mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Jesus, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Por isso, Jesus manso. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Como Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda entre eles, ele está pronto a sofrer o dano, em vez de buscar levar vantagem. Esse é o manso. Terceiro lugar, o que é ser manso? O manso é uma pessoa que reconhece diante dos homens aquilo que reconhece diante de Deus. Ele reconhece diante dos homens o que reconhece diante de Deus. Ou seja, ele não tem dificuldade de fazer uma oração de confissão. Ele tem coragem de chegar e dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador, como fez aquele publicano que encontramos no Novo Testamento. Quem você é?
quando ninguém está olhando, quando não estamos ministrando louvor, quando não estamos no altar pregando a palavra. Quem somos nós quando estamos no ministério com criança, ministrando a essas crianças? Quando estamos na linha de frente, em algum movimento no reino de Deus? Agora, e quando estamos sós? O manso é aquele que não luta para defender sua própria honra. Aquele que já está no chão, não tem medo de queda. O manso, em quarto lugar, para encerrarmos a definição de mansidão, suporta injúrias. Queridos, uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Um espírito manso não se inflama facilmente. Há uma mistura de longanimidade. Ele vai mais longe do que os outros, porque há um domínio sobre ele, movido pelo Espírito Santo, que gera essa mansidão dentro dele. No Salmo 38 diz assim: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Ele não está dizendo que ele não tinha audição. Ele tinha, mas ele se fazia de surdo quando ouvia calúnias, quando ele ouvia palavras que poderiam provocar e acender essa chama de dentro para gerar algum momento de fúria. E ele diz: eu me faço de surdo e nem abro a minha boca para falar nada. Queridos, a mansidão para o cristão é uma qualidade, uma virtude gerada pela fé, justamente na sua aplicação. Ou seja, precisamos manifestar essa virtude do amor, chamado mansidão. O termo utilizado no original grego, não sei se eu vou atropelar aqui o grego, mas é prautes, né? Prautes indica uma força gentil. Isso fica evidente, queridos, nas recomendações de Pedro em relação ao trato com as pessoas de fora. Olha o que diz, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, ele diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a sua boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Está vendo? Quando alguém, então, Pedro nos mostra aqui, quando alguém inquirir-nos, quando indagar a respeito da sua crença, da sua fé, ele diz: responda, mas responda com mansidão e respeitando o outro. Isso é importante, é um alerta aqui de Pedro para todos nós, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo também nos escreve a respeito de como deve ser o nosso convívio, irmãos em Cristo. Ele diz: sejam completamente humildes e dóceis. No original, no lugar de dóceis, aparece a palavra com toda a mansidão, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Esse é um mandamento do Senhor para nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, deixa isso muito claro. Então esse deve ser também o nosso comportamento. Olha como é que é fantástico. A virtude do fruto do Espírito, chamado mansidão,
como é abençoador, como é abençoador. Tito, capítulo 3, Paulo escrevendo a ele disse: não calunie a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Para com todos os homens. Bom, acabamos de definir, né, o que não é e o que é mansidão. Agora sim, a colheita abundante da vida de quem planta mansidão. Por que eu devo ser manso? Por que você deve ser manso? Vamos lá? Em primeiro lugar, porque Jesus é o nosso modelo de mansidão. Jesus é o nosso modelo de mansidão. Mateus 11, 29, Jesus diz: aprendei de mim, porque eu sou manso. O mestre está dizendo a nós, seus seguidores: aprendam de mim, porque eu sou manso. Queridos, Cristo não nos exorta a aprender com Ele, a fazer milagres. Você não vê em nenhuma parte das Escrituras Jesus dizendo para eles que eles como deveriam abrir os olhos aos cegos, como eles deveriam levantar os mortos. Cristo não nos exorta a aprender a fazer isso, embora Ele nos exorta a fazer, mas Ele não diz que devemos aprender, Ele diz só na mansidão, que nós devemos aprender com Ele a ser manso. Ele nos exorta a isso. Se não imitarmos a sua vida, a gente não tem como viver uma vida de mansidão. Só aprendendo a seguir as pisadas do Mestre nesse assunto de humildade de coração e mansidão. Jesus é o homem perfeito. Ele foi manso e humilde de coração. Por isso que quando ultrajado, diz a palavra, ele não revidava com ultraje. Temos muito que aprender com Jesus, né? Por que eu devo ser manso? Segundo lugar, porque servos de Deus do passado também foram mansos. Quantos martirizados, né, e não reagiram, como ovelha muda foram levados para o matadouro. Nós aprendemos com esses irmãos do passado também. Em Êxodo capítulo 15, está escrito assim: e chegaram a Mara, mas não podia beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara, que significa amargo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. Queridos, está vendo aí por que Moisés foi considerado o homem mais manso da terra? Você não tem ideia de quantas injúrias ele sofreu. E a verdade é que quem Deus chama para liderar tem que aprender a ouvir coisas que normalmente não ouviria, palavras que ferem, né? E o líder precisa mesmo assim ser manso. Imagine, uma ovelha fere um pastor, mas o pastor não pode ferir a ovelha. Não é mole não, irmãos. Com o tempo, né, é como diz aí os antigos, a casca vai engrossando. Aí quando você menos espera, parece que as suas costas já virou um casco eu não sei se o nome é esse, de tartaruga, irmão. Já bate, nem atinge mais. Não é mole não. Eu fico imaginando esse homem, 40 anos, caminhando com o povo, com uma igreja. Imagina aí uma igreja com cerca de 1 milhão de membros. Era um pouquinho mais. E ele conduzindo aquele povo. E aí quando chegaram aqui, nesse lugar, onde as águas não davam para beber, imagine caminhando no deserto, quando viu um oásis,
que é um local onde tem água doce, que pode, né, beber. Eu imagino que eles até disputaram uma corrida para ver quem chegava primeiro, e quando os primeiros chegaram e beberam a água, meu irmão, e logo cuspiram fora, porque estava amarga. E aí, o que eles fizeram? Claro, correram atrás do líder. Quando Israel murmurava contra ele, querido, em vez dele revidar, ele caía de joelhos em oração. Foi o que aconteceu aqui. As águas de Mara não foram tão amargas quanto o espírito daquele povo. Tem gente que tem dentro de si uma amargura tão grande, e quem está ferido, ele fere. Quem é amargo acaba causando a dor da amargura no outro. Moisés reagiu, mas reagiu em oração. Ele diz aqui: então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. E aí ele pega aquela árvore, manda jogar no meio do lago, e a água virou própria para o uso, né, para beber. E é assim que devemos enfrentar, irmãos. Enfrente palavras agressivas, ferinas, com oração. Não tem outro meio de ir. Vamos aprender com Moisés, né? Você que é líder, eu que sou líder, vamos aprender com Moisés, como nos tornar um homem, não talvez o mais manso da terra, porque a gente vai ter que ter um povinho parecido com o de Israel para poder provar que a gente é melhor que Moisés. Eu nem estou afim de ser melhor, mas a gente precisa aprender a manifestar a virtude do Espírito chamado mansidão. Por que eu devo ser manso, pastor? Terceiro lugar, porque a mansidão gera satisfação. A mansidão gera satisfação, querido. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E Jesus está nos chamando de felizes. Felizes são os mansos, porque eles herdam a terra. Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele cita aquele texto conhecido de todos nós: eu tudo posso naquele que me fortalece. Leia todo esse contexto, leia do versículo 11 até o versículo 13, você vai ver que quando ele diz eu posso todas as coisas, ele está dizendo eu posso enfrentar as adversidades, sem murmurar, sem questionar, sem blasfemar, né? Eu posso enfrentar toda e qualquer situação. Então não é só coisa boa, coisas ruins também, coisas negativas, ventos contrários que vêm sobre nossa vida. E ele diz, eu posso tudo naquele que está em mim, naquele que me fortalece. A palavra aqui original é makarios, era usado pelos gregos para descrever a felicidade dos deuses. Quando ele diz bem-aventurados os mansos, ele está usando a palavra makarios. Só que o que está dentro desse contexto aqui não tem nada a ver com a felicidade dos deuses como achavam os helenistas, né? Os gregos. Não, aqui está falando de uma felicidade plena, de uma felicidade completa, satisfeita, independente das circunstâncias. Com base em quê? Com base no relacionamento íntimo e permanente com esse Deus vivo. É essa comunhão que tem que ser gerada com o Espírito Santo que habita em nós, queridos. E só nesse relacionamento profundo é que nós teremos condições de viver uma vida assim, de bem-aventurança, de makarios na nossa vida. Em quarto lugar e último, porque eu devo ser manso? Porque a mansidão gera satisfação e nos dará a herança eterna. Nos dará a herança eterna. E esse dia está chegando. Nós acabamos de cantar, um pouco antes de começar a pregar, nós cantamos que Ele está vindo aí, hein? Então, esse dia está chegando, queridos. E lá em 1 Coríntios capítulo 3 diz, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo,
e Cristo é de Deus. Então, todos nós somos de Deus em Cristo Jesus. O manso, queridos, é cidadão do céu. O manso é filho de Deus. O manso é herdeiro de Deus, é co-herdeiro com Cristo. Está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Então tudo que pertence a Deus pertence a Jesus e pertence à igreja do Senhor, remida e lavada pelo sangue de Jesus. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo o que é do Pai. Receberemos, queridos, a herança original de domínio sobre a terra que Deus deu a Adão. Estaremos de volta ao Éden e à reconquista do paraíso. Haverá um dia onde a igreja estará com Cristo governando essa terra. Aí sim cumprirá a ordem de Deus para Adão. Agora um Adão remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, nós vamos poder exercer esse domínio que lá no princípio, por causa da entrada do pecado, o homem não conseguiu exercer. A Bíblia diz que o manso herda as bênçãos da terra. O ímpio pode ter abundância de dinheiro, queridos, mas o justo, o manso, tem abundância de paz. Eles conquistam a terra, não pelas armas, não pela força, mas por o direito de herança. E tudo isso porque Jesus foi até a cruz e nos fez filhos dessa família espiritual. Nós nos tornamos filhos de Deus, filhos de Deus. O manso, queridos, mesmo desprovido nessa vida, mesmo desprovido agora, tem a herança, a posse eterna de tudo o que é do Pai. Aí, queridos, nós seremos um só povo, um só Senhor, onde estaremos desfrutando de tudo que o Senhor tem para nós. E eu concluo citando Apocalipse capítulo 21. Olha que texto: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia! Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia! Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e aí eu incluo, nem pandemia, pois a antiga ordem já passou, e esse dia está chegando, queridos. O manso desfrutará da terra restaurada, redimida do seu cativeiro. Ele habitará no novo céu e na nova terra. Ele reinará com Cristo sobre a terra por 1000 anos. O manso tem a terra apenas como a sua casa de inverno, irmão, mas tem no céu uma mansão permanente e eterna para a glória do Senhor Jesus. Quantos benefícios nós vimos aqui, quantos benefícios de plantar a mansidão. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas o maior benefício é de abençoarmos vidas de outras pessoas, demonstrando esse verdadeiro amor de Jesus. É através de nós, pessoas sejam alcançadas por esse amor. Tudo em nós deve ter um só propósito: ganhar vidas para Jesus. Meu querido, você que já entregou sua vida para Jesus, você acabou de ouvir aqui que ser manso traz muitos benefícios. Nós chegamos a reportar o tudo quanto Deus tem para nós e concluímos com um novo céu e uma nova terra que você tem como herança, porque você é filho.
E você que entregou então já a sua vida para Jesus, o Espírito Santo já está morando em você. E é Ele quem gera em nós as virtudes do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito, queridos, é Jesus, o amor personificado que veio e morreu no nosso lugar. Mas você que já entregou e já reconheceu isso, e já entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo habita em você. E todas as virtudes, eu sei que humanamente falando é difícil, mas o Espírito Santo é quem gera em você e através de você. O que nós precisamos é estar atento. Todas as vezes que tivermos oportunidade, todas as vezes que percebermos que o vulcão está esquentando, e se você começar a abençoar a pessoa, soltar palavras de bênção para as pessoas, naquele momento o amor de Deus está sendo manifestado por meio da sua vida, na virtude da mansidão. Mas a você que ainda não entregou sua vida para Jesus, querido, você que ainda não tem essa certeza de toda essa herança, porque só quem pode ter essa convicção é quem já confessou a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então eu fico imaginando, quando nós estivermos chegando diante do trono, Jesus se levantará e dirá para o Pai: meu Pai, esses são meus filhos, porque eles me confessaram diante dos homens. Mas está escrito, igualmente, Ele rejeitará aqueles que o rejeitarem. Você hoje tem a sua escolha, hoje você pode decidir, e nós somos responsáveis por todas as decisões e todas as escolhas que fazemos, e são as nossas escolhas e decisões que vão definir o nosso futuro. Renda-se a Jesus, entregue a sua vida para Ele, confesse-o, diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, entra na minha vida e gera em mim, trabalha em mim as virtudes do Teu Espírito Santo. Diga para Ele aí pelo chat, diga: eu quero Jesus como meu Senhor, eu confesso a Jesus como meu Senhor. Escreva aí, manifeste-se. Está sendo colocado aí, talvez um QR Code, ou talvez um telefone para você fazer contato. Faça contato. Tem um link de repente para você preencher lá os seus dados, e nós vamos entrar em contato com você. Mas não deixe de tomar a decisão mais importante da sua vida. Faça isso agora, enquanto nossa equipe de louvor estará ministrando uma canção. Manifeste aí o seu desejo de ter Jesus na sua vida. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu,
você agora, meu querido. Você que porventura está tomando a sua decisão ao lado de Jesus. Eu quero que você coloque a sua mão na altura do seu coração. Eu quero abençoar a sua vida. E você também que quer crescer, né, nesse assunto mansidão. E certamente a família vai agradecer a Deus por isso, né? Porque eu imagino que dentro de casa é o momento mais difícil de você manter, né, essa posição de mansidão, né? Quando você está na rua, você vê uma injustiça, às vezes, né, dá essa ira, igual lá em Moisés. Cuidado para não matar nenhum egípcio por aí, mas nós precisamos disso, nós precisamos que o Espírito Santo gere cada vez mais e que a gente tenha intencionalidade em manifestar essa virtude do Espírito na vida das pessoas. Vamos orar? Pai, louvado para sempre seja o teu nome, Senhor. Pai, nesta hora, nós, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar cada vida que nessa noite manifestou o desejo de entregar a sua vida para Jesus. Pai, transforma a sua vida, liberta a sua vida, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, Pai, e que o teu Espírito possa fazer morada na sua vida, hoje, para todos, sempre, em nome de Jesus, dando a ele toda essa condição de herdeiro de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero abençoar, Pai, a tua igreja, ó Deus, que após ouvir esta palavra, ó Deus, gerou em si um desejo de ser controlado, de ser domado. Ó Deus, já sabemos que isso não é algo gerado pelo temperamento, pela personalidade, é algo gerado pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, que a tua igreja esteja mergulhada, ó Deus, nesse fruto do Espírito, a ponto de manifestar a mansidão às pessoas ao seu redor e dessa forma glorificar o nome do Senhor acima de todas as coisas. Louvado para sempre seja o teu nome. No nome de Jesus oramos. Amém, amém. Queridos, receba aí o pastor Douglas, que vai estar enviando você para uma semana abençoada e próspera. Deus abençoe. Vai lá, pastor. Amém, glória a Deus, que palavra poderosa, né? Eu tenho certeza que assim como eu, você também tem sido muito abençoado com essa série que estamos tendo, né? Então hoje foi falado sobre mansidão, né? E a pessoa mais certa para nos ensinar a sermos mansos é Jesus Cristo. Então eu quero estar orando com você agora, abençoando o seu restante de noite e a sua semana, amém? Onde você estiver agora, ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos neste momento agradecer ao Senhor, Pai, por esta palavra tão poderosa, essa palavra tão maravilhosa que o Senhor acabou de ministrar ao nosso coração através da vida do nosso pastor. Pai, muito obrigado, que o Senhor continue conosco, continue, Pai, a nos abençoar a cada dia. Pai, que a nossa mente, o nosso coração estejam, ó Pai, cada vez mais voltados para o Senhor, para que tudo que nós formos fazer, nós possamos agradar e glorificar o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nos conceda, ó Pai, por favor, um restante de noite abençoada na Tua presença, e pedimos ao Senhor também, para que o Senhor venha, ó Pai, nos abençoar com uma semana de vitória, uma semana de realizações e conquistas, para a glória do Senhor, e todos nós, ó Pai, que estamos inseridos no corpo do Senhor, possamos, ó Pai, vivermos de forma que venha agradar o Teu coração, que nós possamos falar do Teu amor, que nós possamos ser testemunhas do Teu amor, aonde colocarmos as plantas dos nossos pés. Pai, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, é a oração que fazemos em nome de Jesus, e que o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus nós oramos. Deus abençoe, um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês.
escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu. O Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como um sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro